Quando eu cheguei na Irlanda, o meu dinheiro ficava parado. Eu não sabia por onde começar, se era seguro investir fora do Brasil. Comecei pesquisando, testando e os meus primeiros investimentos foram em ETFs. Foi bem simples, bem prático e bem fácil. Também me ajudou a entender a volatilidade e como que funcionavam os investimentos fora do Brasil. Depois de um tempo, eu comecei a esbarrar numa coisa que quase ninguém fala, que é o Dime Disposal, um imposto que a gente tem que pagar a cada 8 anos sobre ETFs aqui na Irlanda. Hoje em dia, a minha carteira de investimento é 100% em ações. Mas calma, que já já eu vou te contar tudo sobre isso. Mas agora, se você mora na Europa e quer aprender a investir do zero em euro, fique até o final porque esse vídeo com certeza é para você. A verdade é uma só: deixar o dinheiro parado não te protege contra a inflação, mesmo em moeda forte e mesmo em países desenvolvidos. Manter investimento só no Brasil acaba deixando seu patrimônio desprotegido também, porque você está exposto ao risco cambial. Fora que quando você converte os seus euros em reais, mesmo com a rentabilidade muito boa que a gente tem no Brasil hoje em dia, você muitas vezes acaba perdendo com a desvalorização da moeda. E se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso bem detalhadinho. Então eu vou deixar aqui na descrição para que você possa conferir depois, se você quiser. Investir em euro é importante, por quê? Porque o seu dinheiro vai crescer a longo prazo em uma moeda forte, você vai proteger o seu poder de compra no local que você mora, que é a Europa, e você vai também construir patrimônio na moeda que você vive. Aqui na Europa, as plataformas mais conhecidas para investimentos são Trade Republic, Trading212, Interactive Brokers, DeGiro, apesar de existir diversas outras corretoras e plataformas que vocês podem utilizar também. Todas essas que eu mencionei são regulamentadas aqui na Europa e também oferecem proteção aos investidores. O mínimo de proteção que eu tenho visto é de 20 mil euros, mas essa proteção pode variar muito de corretora para corretora e também de país para país. Inclusive, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando da Trade Republic, falando por que eu escolhi a Trade Republic e como que funciona a plataforma. Também vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conferir. A abertura de conta em todas essas corretoras costuma ser muito simples e muito fácil também. É bem sem burocracia. Abrindo a conta, você pode escolher investir em ETFs, em ações, em REITs, que seria o equivalente a fundos imobiliários aqui na Europa. Você também pode escolher bonds. Na maioria das corretoras, você pode investir a uma taxa zero de corretagem ou a uma taxa bem pequenininha. Então, caso você esteja começando a sua vida de investidor, o primeiro passo é escolher qual plataforma que você quer utilizar. Escolhendo a plataforma, você abre a sua conta e aí você transfere dinheiro lá para a corretora. A transferência é bem simples. Agora, falando especificamente da Trade Republic, que é uma corretora alemã, eu tenho um IBAN meu, depois que eu criei a plataforma, eles me disponibilizaram esse IBAN quando eu recebo meu salário no Revolut. Eu mando já uma parte do meu salário para o Trade Republic e aí eu já programo todos os meus investimentos e simples assim, eu não preciso nem lembrar de ir lá e escolher a ação. Eu já deixei tudo programado, eu não pago taxa de corretagem, eu só tenho que fazer uma transferência bancária mensal. Acabou! Vale dizer que eu também deixo a minha reserva de emergência rendendo lá no Trade Republic, porque eles pagam a taxa de juros definida pelo Banco Central Europeu. Aqui na Irlanda, nem o Revolut, nem o AIB Savings me dava essa taxa tão alta assim. Então, apesar de não ser uma taxa extraordinária, já é mais do que se encontra aqui na Europa nos bancos tradicionais irlandeses, pelo menos. Beleza, Gabi. Eu entendi, já escolhi minha corretora, já fiz a minha transferência bancária, mas e agora? O que eu invisto? ETFs ou ações? Por onde começar? Como eu disse para vocês, eu comecei com ETFs e eu acredito que ETF é a melhor porta de entrada. ETFs são fundos que replicam o índice, como por exemplo o MSCI World, o S&P 500, o índice da Nasdaq. Os ETFs, eles oferecem diversificação automática. Eles têm um baixo custo de manutenção, é realmente bem baixo, viu, gente? É muito prático porque você não precisa analisar ação por ação, você só escolhe um ETF que replica o índice, compra ele e pronto. Normalmente, quando você escolhe um ETF que replica índice de S&P, por exemplo, a liquidez é muito alta. O que isso significa? Significa que a qualquer momento que você quiser vender um pedacinho lá do seu ETF, você consegue vender sem muita variação ali de spread
porque tem muita gente interessada em comprar também. E como a gente está falando de investimento na Europa, é importante eu te contar que aqui na Europa existem dois tipos de ETFs diferentes. Um ETF é de acumulação e o outro ETF é de distribuição. E na prática, é muito simples. O ETF de distribuição distribui os dividendos ali na sua conta. Ou seja, o que isso significa? Toda vez que uma empresa dentro daquele bolão que você comprou pagou lucro para o investidor, esse lucro vem parar na sua conta. Esse valor vai cair para você como rendimento. Já o ETF de acumulação, ele funciona de uma forma diferente. O ETF de acumulação, ele reinveste todos esses dividendos que são pagos. Toda vez que a empresa pagar o lucro, ao invés de parar na sua conta, esse lucro vai comprar automaticamente mais um pedacinho daquele ETF. Isso significa que você não tem que lembrar de reinvestir. Ele reinveste automaticamente. E isso acelera o efeito dos juros compostos ali na sua conta. Para quem está pensando no longo prazo e em construir patrimônio, ETF de acumulação é muito vantajoso, porque como eu disse, você não tem que se preocupar em investir manualmente. Simplesmente ele vai reinvestir automaticamente e você não vai ter trabalho nenhum. Agora, um ETF que eu gosto bastante é o de ticker IWDA, que replica o índice do MSCI World. Esse ETF, ele investe em empresas do mundo todo e ele exclui países emergentes. Ele tem mais de 1.500 empresas ali dentro, ou seja, ele é extremamente diversificado. Ele é um ETF acumulativo, então ele reinveste automaticamente os dividendos. Ele é gerido pela BlackRock, que é uma ótima gestora. Ele tem alta liquidez, mas como eu disse, hoje em dia eu invisto só em ações. Mas isso não significa que ETFs são uma péssima forma de investimento. Na verdade, é o contrário, gente. Se eu pudesse, eu investiria 100% em ETFs. Eu realmente acho que ETF é a forma mais segura de investir. Só que no país que eu moro, infelizmente, eu tive que fazer uma escolha estratégica tributária. Muita gente acha que porque a gente está aqui na Europa, as regras são a mesma para todos os países. Só que as regras variam muito de país para país. Na maioria dos países, como Espanha, França, Portugal e Itália também, os ETFs acumulativos, eles não são taxados anualmente. Eles são taxados no momento da venda. Quando você vender e vendeu com lucro, aí sim você paga imposto. O imposto normalmente fica entre 19% a 30% do valor do lucro, então é só sobre o lucro. E muitos países também têm isenção anual quando você vende com lucro. Essa isenção anual, por exemplo, em Espanha e Portugal, varia entre 1.000 e 1.500 euros. Só que se você morar na Irlanda, assim como eu, aí, gente, o assunto muda, viu? Aqui existe uma lei chamada Deemed Disposal, que a cada 8 anos você tem que pagar imposto independente de venda do ETF. Para você entender de uma forma fácil o que acontece a cada 8 anos, é como se a Receita viesse e falasse assim: olha, Gabriela, independente de você ter vendido, eu quero que você me pague um imposto de 41% sobre o seu lucro, porque é o lucro que você talvez teria se você vendesse agora. É um absurdo. Isso quebra totalmente o efeito dos juros compostos. E caso você não lembre o que são juros compostos, lembre que juros compostos são juros sobre juros. É quando o seu dinheiro tem filhinhos e o filhinho do seu dinheiro tem mais filhinhos, aí você tem netos e bisnetos, seu dinheiro cresce e o crescimento dele cresce mais ainda. Porque o dinheiro que você colocou lá, no começo, é muito significativo. E assim, a mágica dos juros compostos não vai fazer muito efeito. Mas depois de 20 anos, se você for ver, gente, juros compostos é muito mais do que o dinheiro que você colocou. E é assim que a gente fica rico no longo prazo. Vale eu dizer para vocês também que moram na Irlanda que a gente tem uma isenção fiscal sobre o lucro de 1.270 euros por ano. Só que essa isenção fiscal, ela não funciona no caso do Deemed Disposal, ou seja, não serve para ETF. Só para ações. É por isso que muita gente aqui na Irlanda opta por investir 100% em ações. É estratégia tributária, nada mais do que isso. Porque aí você tem uma isenção tributária anual de 1.270 euros e além disso, você não tem que ter aquele imposto de Deemed Disposal a cada 8 anos. E é só por isso que eu não tenho ETFs na minha carteira. A razão disso veio do meu conhecimento, veio do estudo e do entendimento do sistema, porque como eu disse para vocês, ETF foi a minha porta de entrada e eu ainda acredito que seja uma ótima porta de entrada para quem não tem conhecimento nenhum sobre investimentos, apesar de você estar na Irlanda. Quem investe em ETFs já tem uma diversificação instantânea, mas caso você esteja na Irlanda e decida migrar
para uma carteira de investimento 100% focada em ações, aí, gente, é importante dizer que mesmo assim você precisa diversificar o seu portfólio. É muito importante essa parte. O ideal é você ter de 15 a 30 ações de setores diferentes e também de países diferentes. Por que isso é importante? Isso reduz o risco e também te protege de problemas localizados de determinados países. Então, se você tiver uma carteira 100% em ações americanas, por exemplo, e alguma coisa acontecer de ruim na economia americana, a sua carteira vai estar muito vulnerável. Por isso que é legal você investir em vários países diferentes. Ressaltando mais uma vez, o ETF é uma boa porta de entrada e o imposto de 41% a cada 8 anos acontece só sobre o lucro. Isso significa que você ainda está tendo lucro e o seu dinheiro ainda está crescendo. Mas se você quiser migrar para ações, então eu te aconselho a gastar um tempinho estudando para que você consiga criar uma carteira diversificada e que vai te proteger ali dos percalços que a vida tem. Porque a volatilidade, gente, ela é real, ela existe e ela pode assustar se você não estiver preparado para lidar com ela. Então, vamos para um passo a passo bem simples de como começar a sua vida de investidor? Primeiro de tudo, você tem que criar sua reserva de emergência e ela tem que cobrir de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Aí, você vai escolher uma corretora que funciona ali no seu país. A Trade Republic é uma ótima opção, porque a plataforma deles é muito simples de usar. Quando eu comecei, eu testei a DeGiro e eu achei super complexo. A Trade Republic, além de oferecer ali um bom rendimento para o seu dinheiro parado, para sua reserva de emergência, a plataforma é muito simples de usar e foi a minha favorita. Eles oferecem taxa zero de corretagem e, além de tudo, se você usar o meu código de referência que está aqui na descrição, você pode ganhar 10 euros em ações só por estar investindo com o meu código. Isso é muito bom porque qualquer euro a mais que você ganhar agora vai te ajudar ali no efeito dos juros compostos ao longo prazo. Mas, de novo, escolha a plataforma que mais fizer sentido para você e que você mais gostar. Eu começaria por um ETF global, como o de ticker WDA, que eu mencionei mais cedo, porque ele é um ótimo ETF e vai te trazer diversificação e praticidade. Só que se você mora na Irlanda e quiser começar a montar a sua carteira de ações, por que você não começa investindo em alguma coisa que você conhece? Ah, eu tenho o Apple Watch, eu tenho o iPhone, por que não comprar 5 euros de ações da Apple e ver como ela se comporta ali ao longo dos meses para ver se eu quero continuar investindo em ações da Apple? Você toma Coca-Cola no seu dia a dia? Beleza, vai lá e compra 5 euros da ação da Coca-Cola também. Vê o que acontece no seu portfólio. Invista em coisas que você entende e que você conhece. Isso vai fazer com que a sua jornada de investidor seja muito mais simples. 100% das empresas que eu tenho no meu portfólio são empresas que eu conheço, ou porque eu utilizo elas, ou porque eu conheci ali ao longo da minha jornada investindo. Então, eu te aconselho a começar por coisas que você conhece, porque quando você investe em coisas que você conhece, isso vai fazer sentido para você. Qual que é a probabilidade que você realmente acredita que a Coca-Cola vai deixar de existir? Ou que a Apple vai deixar de existir? Mais uma coisa muito importante é você entender a tributação do país que você está morando. E se for muito confuso para você, fala com um contador local ou fale com alguém especialista nessa parte de imposto para investidores. Eu acho que ter um contador do seu lado nesse momento é sempre muito legal e muito importante. Investir na Europa é muito mais simples do que investir no Brasil, viu? Você só precisa entender as regras do país que você mora. Se você mora na Irlanda como eu, muitos detalhes podem afetar a sua rentabilidade. Mas, se você mora em qualquer outro país europeu, pode ter certeza que ETF é uma ótima porta de entrada e eu realmente acredito que é a melhor forma de investimento. Mas agora, só se você realmente gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero que você deixe o like nesse vídeo e que você se inscreva no meu canal. Que dessa forma, o YouTube realmente vai entender que meu conteúdo é relevante e vai me mostrar para mais pessoas. Assim, eu cresço e ajudo outras pessoas também. Agora, se você mora na Europa, você já começou a investir? E de que país você está me assistindo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Nos próximos vídeos, eu pretendo te contar mais sobre o meu portfólio e todo o racional por trás dele, porque talvez isso pode te ajudar também a estruturar o seu portfólio. E o meu intuito aqui, gente, é ajudar cada vez mais pessoas. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!